prosseguimento à nossa programação. Agora vamos para o lançamento do Plano de Redução de Impactos das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural sobre a Biodiversidade Marinha e Costeira, o nosso PRIM-PGMAR. Eu queria aqui chamar o nosso diretor da Diretoria de Biodiversidade, Marcelo Marcelino, para fazer uma fala para a gente partir para a apresentação do PRIM. Obrigado, boa tarde a todos. Eu só vou permitir aqui um breve parênteses, só para informar aqui das UCs. A gente levou para a Casa Civil 8, e a gente conseguiu 2. Né? Faltando meia hora, nós tínhamos 4 para criar, e no final ficaram as 2, mas a gente está na expectativa de uma nova data em agosto. Vamos levar novamente as propostas, vamos ver se a gente consegue emplacar. Então, falando do PRIM, PGMAR, em 2014, quando a gente encerrou o ciclo de avaliação das espécies, a gente se deparou com um conjunto de dados e informações que, no momento que a gente começou a trabalhar com essas informações para elaborar um livro vermelho, que saiu em 2018, uma informação explodiu na nossa cara, que era a informação não sobre as ameaças em si, mas sobre os vetores que provocavam aquelas ameaças. Isso ficou bem evidente na informação. A gente teve muita felicidade no momento que fez a avaliação, no momento que conseguiu perceber isso. E aí veio a ideia da gente trabalhar um plano voltado, olhando para o vetor. Não apenas para a conservação das espécies, mas olhando para o vetor. É um plano que você pudesse trabalhar o impacto daquele vetor. E aí começamos esse trabalho. Em 2018, conseguimos fechar o primeiro protótipo, que foi com ferrovias e rodovias. E, por muita felicidade, a gente vê que esse instrumento é um instrumento que conseguiu passar esses 4 anos incólume, e a gente chega aqui nesse ano com o terceiro PRIM. O segundo saiu durante o período de gestão anterior, no ano passado, que saiu de Deleuze, que e agora ficou pronto esse PRIM de petróleo e gás offshore. Importante colocar que o PRIM foi desenhado como instrumento, um instrumento voltado principalmente. A gente pensa em 2 clientes potenciais, um é o licenciador, mas principalmente os órgãos setoriais que planejam. A nossa ideia é que esse instrumento sirva para o planejamento setorial no país. A gente tem conversado isso na Casa Civil, de que antes se coloque o empreendimento no processo para licenciar, que se discuta o potencial desse empreendimento, se discuta o custo ambiental desse empreendimento. Então, a ideia do PRIM é mostrar o custo ambiental que significa os empreendimentos nessas áreas. A gente não está dizendo nesse instrumento o que pode e o que não pode, a gente foge dessa discussão sistemática. A gente está colocando o custo ambiental de fazer aqui é X, o custo ambiental de fazer ali é 2X. Então, se você for fazer empreendimento aqui, fique ciente que o custo ambiental é alto, que as medidas de mitigação serão altas, que o custo para você fazer um estudo será muito alto. Se você fizer em outro lugar em que o custo ambiental é menor, esses custos serão menores. Então, essa é a ideia que a gente está levando, e nós temos uma expectativa muito grande que os PRIMs possam levar o país para um novo patamar, no sentido de discutir esses empreendimentos de uma maneira objetiva e ambientalmente transversal, como é a expressão que está sendo muito usada e que eu espero poder vê-la de fato acontecer. Muito obrigado. Agora eu queria chamar o Dr. Daniel Raíces para fazer aqui uma apresentação, uma fala sobre o PRIM PGMAR. Primeiro, obrigado pelo convite, Ana Paula, por fazer o lançamento do PRIM aqui no evento. O PRIM tem o objetivo de compatibilizar a conservação da biodiversidade com os empreendimentos específicos. Então, a gente, como o Marcelo falou, tem vários PRIMs.
E eles surgiram realmente depois do Portaria 44445, quando explodiu na nossa cara ali o vetor de ameaça com a fauna. Logo no primeiro PRIM, a gente convidou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, já que não fazia sentido fazer um PRIM colocando só as espécies da fauna. Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro aborda também as espécies da flora que são sensíveis a determinada tipologia de empreendimento. Então, não entram todas as espécies da fauna nos PRIMs, vou fazer um mapa de sensibilidade, que vocês vão ver. Entre as espécies que são sensíveis àquela tipologia de empreendimento, àquela atividade, né? Então, é um planejamento estratégico específico para cada atividade que funciona no PRIM. E a particularidade de ter um conjunto de espécies similar não, de cada PRIM, né? A gente tem o apoio na hierarquia de mitigação de impacto também, né? Então, a gente tem o evitar, o mitigar e o compensar dentro dos PRIMs, né? A primeira coisa, quando você tem um empreendimento, né, qualquer que seja, não estou falando do PGMAR, qualquer PRIM, para reduzir esse impacto, melhor alternativa locacional, né, de onde vai causar menos impacto, então você já reduz esse impacto. Depois, você mitiga esse impacto, né, a gente indica com o mapa bivariado as áreas que eu ainda tenho alta sensibilidade da biodiversidade, eu tenho atividade acontecendo, ou seja, áreas de conflito, né, onde seria mais interessante mitigar esses impactos. E outro produto interessante do PRIM é que eu também tenho onde compensar melhor esses impactos, né? Se eu tenho um impacto acontecendo, uma determinada unidade de planejamento que seja uma região qualquer, uma bacia hidrográfica, nada mais justo do que a compensação seja feita em áreas que eu tenho um conjunto daquelas espécies que são sensíveis àquela tipologia, seja beneficiada de alguma forma. Então, a gente consegue indicar isso pelos PRIMs também. Eu não vou me alongar muito, porque já está um pouco atrasada a apresentação do Guti, acho que tem uns 30 minutos. Tem muita coisa para mostrar. Então, vou chamar aqui o Guti. O Guti Berger, ele é bolsista da Coordenação de Ações Integradas para a Conservação de Espécies. Ele participou não só do PRIM PGMAR, né, que é o primeiro autor, mas ele participa da concepção mesmo da ferramenta, né, ele está desde o começo. O livro que estava disponível, que foi lançado em 2018, da metodologia do PRIM, que a gente fez junto com o PRIM-VT, para fechar o que seria um PRIM, ele foi fundamental. E assumi aí, Guti. Não, mais cedo eu falei com a Ana Paula, só que depois eu tive que ir embora e voltei agora. Para ver por isso, não tinha tudo perdendo. Eu já assisti uma vez essa apresentação e é bem legal. Eu que não tinha visto aqui. Boa tarde a todos. Mas eu vi uma vez numa apresentação, eles apresentaram isso numa reunião do PEN. Aí estava fechando de lado pelo online só. O nosso contexto atual, compatibilizar o desenvolvimento de atividades socioeconômicas e a conservação da biodiversidade é um dos grandes desafios da humanidade, uma premissa central para o desenvolvimento sustentável, que demanda de políticas públicas integradas, que considerem a biodiversidade desde o início da concepção dos projetos até o seu solucionamento. Quando a gente avalia, perspectiva dos processos de avaliação de risco de espécies
pensadas como o Marcelinho já adiantou, a gente percebeu que diversas atividades socioeconômicas são vetores de impacto sobre essa biodiversidade. E se a gente começar a observar melhor, elas estão levando várias delas a um declínio considerável. E a gente percebe que há um descompasso de políticas públicas entre as atividades e os planejamentos dos setores de atividade socioeconômica e as que geralmente são nacionais, integradas e de longa duração. E é um fato que a gente não observa sobre a avaliação de impacto ambiental, que geralmente é isolada e pouco integrada em empreendimentos. Portanto, a ideia do PRIM é analisar de modo integrado as atividades socioeconômicas específicas para encontrar dentro das várias atividades uma, e a partir do entendimento dessa atividade, encontrar os elementos da biodiversidade que sejam realmente sensíveis. Perfeito. Deu outro. Acho que a bateria está fraca nisso. Bom, melhorou, gente? Opa, agora sim. Ok. Desculpa, pessoal. Bom, então, pessoal, a nossa ideia é que a partir desse entendimento dessa atividade socioeconômica, a gente consiga fortalecer o nexo de causalidade entre os impactos da atividade e essa espécie, esses elementos da biodiversidade realmente sensível. E a partir dessa interação, propor cenários de compatibilização. Portanto, o objetivo do PRIM é exatamente esse, gerar esse cenário de compatibilização entre a conservação da biodiversidade e essas atividades socioeconômicas, de modo a orientar soluções espacialmente explícitas de áreas para a redução desses impactos. Portanto, a gente deseja apoiar o desenvolvimento sustentável do setor, porém, com uma perda líquida de biodiversidade nula, ou seja, a não extinção de espécies tem o aumento do risco de extinção delas. Então, nossa premissa central é a hierarquia de mitigação de impactos que o Daniel apresentou agora há pouco. Então, a partir de uma determinada atividade humana, né, a gente pode causar um determinado impacto e, a depender da escolha locacional, a gente pode propor um direcionamento para áreas menos sensíveis da biodiversidade e, com isso, eliminar parte desse impacto. Porém, impactos ainda ocorrerão e medidas mitigadoras locais são necessárias para reduzir ainda mais esses impactos. Portanto, ao aplicar soluções adaptativas às atividades padrão, a gente pode reduzir ainda mais esse impacto, principalmente se for direcionado às espécies mais sensíveis. Ainda sobrarão impactos residuais, localmente presentes. E podemos propor soluções de compensação ambiental para que, regionalmente, a gente consiga neutralizar esses impactos locais, gerando um desenvolvimento com perda líquida de biodiversidade. Portanto, o PRIM é uma ferramenta de suporte à avaliação de impacto ambiental, que pode subsidiar o processo decisório do planejamento de atividades socioeconômicas e o licenciamento ambiental. A ideia é que o PRIM traga informações em escalas espaciais e temporais maiores do que os estudos de impacto ambiental usualmente trazem. E, com isso, os tomadores de decisão possam se valer dos dois instrumentos e possam tomar suas decisões baseadas num conhecimento científico maior, pautando suas decisões mais pelo princípio da prevenção do que pelo princípio da precaução anteriormente discutidos aqui. Porém, é importante deixar bem claro, o PRIM ele não busca substituir em nenhuma etapa os ritos do licenciamento, nem o planejamento das atividades socioeconômicas. A ideia é simplesmente trazer mais informação para essa discussão. E o abastecimento energético está entre as maiores demandas da humanidade, né? Com destaque para os combustíveis fósseis, que são fontes protagonistas desde a Revolução Industrial e que ainda são prioritárias tanto para o abastecimento do mercado nacional quanto internacional, sendo promotora de diversos impactos. E quando a gente observa as políticas públicas, né, voltadas a essa discussão das demandas energéticas, a gente percebe que existem no Plano Nacional para 2050 uma comparação de 2015 e 2050, e a gente percebe que, em azul,
representado aqui a demanda por petróleo, eles preveem uma pequena queda dessa demanda, porém, quando a gente vê o absurdo de importância, né, em porcentagem, porém, quando a gente vê a energia bruta, ela pretende mais do que dobrar, né? As previsões indicam mais que o dobro desse desenvolvimento. Além disso, o Brasil é um protagonista, né, nessa importante e complexa tarefa de compatibilizar, né, a exploração de petróleo e gás e a conservação da biodiversidade. Pois ele é um país mega biodiverso, atualmente ocupa a 9ª posição entre os maiores produtores de petróleo e gás, com projeções para assumir a 5ª posição até 2030. Principalmente por ser uma referência mundial na exploração e produção em ambientes marinhos, indicando maior sensibilidade a esses impactos, né, para esses ambientes. A indústria do petróleo costuma ser dividida em 3 grandes setores interdependentes, né, que promovem atividades distintas e, por consequência, impactos muito específicos. Portanto, nós não enxergamos uma maneira de lidar com esses 3 setores de uma única vez, sendo mais estratégico trabalhar planos distintos para cada uma desses setores. Portanto, este PRIM agora ele se foca no setor upstream da indústria do petróleo. Esse setor ele se inicia com a exploração, depois com o desenvolvimento da infraestrutura de produção, para em seguida executar a produção e, por fim, o descomissionamento dessas infraestruturas. E durante esse processo inteiro, diversos impactos sobre a biodiversidade ocorrem, sendo eles diretos e indiretos, efetivos, potenciais, crônicos e agudos. Porém, quando a gente olha a avaliação de impacto dessa indústria, a gente percebe que na literatura existe uma grande discussão de potenciais melhorias que possam ocorrer nesse processo. Com destaque a esse estudo, que é uma parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a consultoria Arcades, em que eles sistematizaram e avaliaram a evolução desse processo do licenciamento da exploração de petróleo e gás offshore no Brasil. E eles identificaram a necessidade de alguns aperfeiçoamentos, dentre eles, uma análise mais estratégica dessa avaliação de impactos, uma maior organização e sistematização em bancos de dados da informação produzida, para justamente apoiar a análise do impacto regulatório e a elaboração de alguns guias norteadores desse processo. Portanto, o PRIM, o ICMBio, dentro de suas competências legais, observou esse cenário e pensou como que a gente poderia ajudar, diante das nossas expertises, a discutir melhor essa relação. Isso, né, resultou no PRIM-PGMAR. O PRIM-PGMAR ele é um produto que tem como princípio ser revisado periodicamente para tentar absorver melhor, né, as mudanças com relação ao conhecimento da biodiversidade e as novas informações relacionadas ao setor de petróleo e gás. E é uma construção participativa também, que contou com atores governamentais, não governamentais, do setor de exploração de petróleo e gás e do setor do meio ambiente. O ápice da sua construção participativa foi durante a reunião em que reunimos mais de 35 especialistas no tema e discutimos por 5 dias quais eram os melhores parâmetros para a construção desse plano. E para entender o PRIM, é interessante a gente pensá-lo em níveis hierárquicos de informações aplicados ao processo decisório, onde, a partir de uma série de dados reunidos, nós sistematizamos e processamos eles em 3 conjuntos de informações geoespacializadas, que são a exposição, os impactos da IPPG, da exploração de petróleo e gás, a biodiversidade sensível e a integridade dessa paisagem que essa biodiversidade está inserida. Com esses 3 conjuntos de informação, nós fizemos 2 análises de priorização. Uma delas para indicar as áreas onde se concentram a maior exposição de impactos, e a segunda delas, a segunda priorização, para indicar as áreas mais sensíveis à biodiversidade. Com essas 2 últimas informações, nós geramos os nossos 2 principais produtos, que é o mapa de compatibilidade entre a exploração da biodiversidade, a exploração de petróleo e gás e a conservação da biodiversidade, e o mapa de grupos e agrupamentos de compensação ambiental. E por meio desses 2 instrumentos é que a gente sugere síntese de soluções para a redução de impactos. A ideia é que nós tenhamos uma interpretação para evitar impactos, mitigar impactos e compensar impactos. E essa informação possa municiar os tomadores de decisão
para incorporar outros fatores e elementos importantes para a tomada de decisão, para que eles possam, enfim, tomar a decisão mais inteligente, mais sábia, para atender o interesse público e o desenvolvimento sustentável. Portanto, iniciando essa ideia da sistematização desses dados, a gente começa observando o escopo geográfico da nossa análise. A gente iniciou observando o Planejamento Nacional de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Marinho e Costeira, para entender como que a gente ia trabalhar nesse cenário. E as bacias sedimentares nos deram a dimensão da abrangência espacial que a gente ia enfrentar, e as dimensões dos blocos e campos de exploração nos indicaram o tamanho das unidades mínimas de negociação política e econômica presentes dentro desse setor. Com essas informações, a gente se deparou com dois grandes desafios. O primeiro dele é a grande heterogeneidade de conhecimento presente nessa extensão inteira de área, e o segundo é como a gente vai juntar essa imensidão de área com áreas menores capazes de atuarem como moeda de troca nesse processo de negociação. A primeira solução que nós adotamos foi a subdivisão dessa área inteira de estudo em ecorregiões marinhas. Dessa forma, a gente controlou um pouco esse efeito da heterogeneidade de conhecimento presente nessa região. A segunda solução para o problema do tamanho dos blocos de exploração em campos foi construir unidades de planejamento ambientalmente orientadas, onde, a partir de informações bioclimáticas e da distância entre as diferentes regiões, nós construímos uma grade de áreas mais similares entre si, dentro dessa grade, e entre elas as áreas menos similares. Essa informação das unidades de planejamento, elas estão presentes no apêndice A do nosso trabalho, onde a gente traz todas as análises estatísticas, todos os dados, e ainda trazemos as principais discussões que nós identificamos dentro dessa análise. Em seguida, definido o escopo espacial, a gente precisa entender os impactos. Foi então que nós fizemos uma extensa revisão da literatura e conversamos com os especialistas para definir quais eram os principais impactos presentes dentro dessa atividade. E nós chegamos a 6 impactos efetivos, crônicos, para a representação do nosso trabalho. A perda de hábitat de 3 tipos de poluição: a luminosa, sonora e físico-química, a colisão com embarcações e a introdução de espécies exóticas invasoras. Definido esses 6 impactos, nós representamos eles espacialmente, utilizando dados oficiais da ANP, da ANTAC, da EPE e do próprio Instituto Chico Mendes, e o único que não foi representado foi a poluição sonora, porque em conversa com os especialistas, eles indicavam que era um impacto muito temporário, com repercussões efêmeras, né, espacialmente representadas, e que não possibilitaria que a gente representasse de forma estática como esses demais. Em seguida, definidos os impactos, a gente foi buscar entender qual seria essa biodiversidade sensível. Para isso, a gente fez uma revisão entre os elementos da biodiversidade marinha e costeira que apresentassem uma maior sensibilidade, ou seja, uma baixa resistência ou resiliência aos impactos negativos da atividade de exploração de petróleo e gás, para tratá-los como alvos de conservação dentro da nossa análise. A ideia aqui é que, a partir dessa interação da sensibilidade desses alvos com o impacto, essa biodiversidade seria aquela mais impactada, e, a depender da sua capacidade adaptativa, nós poderíamos ter um declínio populacional dessas espécies, agravando esse estado de conservação delas. Portanto, a gente contou com a parceria dos centros do ICMBio, mais as informações disponíveis no SALV e no Livro Vermelho, para tentar acessar quais seriam esses elementos da biodiversidade mais sensíveis. E, para isso, nós fizemos uma sequência de perguntas para tentar ser mais didático e transparente nesse processo de seleção, onde, a partir de uma determinada ameaça, nós identificamos os principais impactos. Para cada impacto, os ambientes onde esse impacto costuma causar os seus efeitos. Depois, identificamos qual é a biodiversidade que ocorre nesses ambientes. E, a partir daí, identificamos aquelas que apresentam características biológicas que as tornem mais sensíveis ou não a esses determinados impactos. Ao final, nós tivemos um total de 497 alvos de conservação, sendo 261 da fauna, 168 da flora, 64 ambientes singulares, e aqui incluímos recifes de corais, manguezais, estuários e diversas outras regiões importantes da nossa costa, do nosso ambiente marinho,
e 4 serviços ecossistêmicos. Para representá-los, nós utilizamos 3 métodos principais. O primeiro foi para aqueles que a gente apresentava apenas alguns registros de ocorrência, em que a gente só sobrepôs as unidades de planejamento e marcou e identificou como sendo essa a distribuição das espécies. O segundo método foi utilizando polígonos de especialistas que indicavam as áreas de maior ocorrência dessas espécies. E, por fim, a gente utilizou alguns modelos geoestatísticos, né, mais precisamente modelagem de distribuição potencial de espécies, para representar aquelas espécies que nós tínhamos uma maior quantidade de informação. E aqui eu deixo um agradecimento ao professor Dr. Paulo Demarco e ao Dr. André Andrade, que foram fundamentais nesse processo de construção desses modelos. Os detalhes dessa representação espacial estão nos apêndices B, C e D do nosso trabalho. Uma vez que a gente identificou a biodiversidade, precisamos entender a paisagem onde ela está inserida. E, para isso, nós buscamos entender a integridade dela, que seriam todas as seria uma informação, né, que sumariza todas as interferências antrópicas não associadas à exploração de petróleo e gás. E aqui, pois essas outras também alteram a qualidade ambiental e afetam a manutenção da biodiversidade. Então, elencamos algumas informações que favorecem a manutenção das espécies, como unidades de conservação, áreas prioritárias, áreas de exclusão de pesca. E encontramos outras também que prejudicam a manutenção dessa espécie, como áreas de maior intensidade de pesca, áreas de mineração, enfim. Em seguida, a gente uniu todas essas informações para construir uma camada única que tentasse sumarizar todas essas áreas, essas outras influências antrópicas. Isso está presente no nosso apêndice E do trabalho. Bom, com as 3 informações geoespacializadas, a gente pôde seguir em direção às nossas priorizações. A primeira delas foi, junto com os especialistas, determinando a importância da severidade dos impactos de cada uma das camadas construídas dentro dos impactos. Em seguida, realizamos uma análise multicritério para sintetizar uma única camada de exposição de impactos sinérgicos. E, a partir dessa camada, a gente segmentou em ecorregiões para gerar um mapa contínuo por ecorregião. Em seguida, dividimos ela em 4 níveis de categoria, conforme os quartis. Observando primeiro o mapa contínuo de exposição aos impactos, a gente percebe que houve uma maior exposição aos impactos na ecorregião leste, sudeste e leste do Brasil, seguido da ecorregião nordeste. Isso nos indica que a representação foi fiel à maior parte das infraestruturas instaladas e o maior desenvolvimento das atividades. Quando a gente observa já o resultado quartilizado por ecorregião, a gente precisou avaliar se essa divisão criada em diferentes níveis de exposição de impacto, que vai de extremo a alto, moderado e baixo, foram significativamente diferentes. Para isso, nós usamos uma análise estatística e percebemos que, para todos os casos, houve essa diferença significativa, indicando que essa priorização realmente indica um gradiente de impacto. Em seguida, nós realizamos a priorização da sensibilidade da biodiversidade. Para isso, nós reunimos os saldos de conservação e a condição da integridade da paisagem para rodar 2 análises de priorização por ecorregião, uma para a região limítrofe e outra para a região costeira. E, a partir do resultado dessas 2 análises, nós juntamos um mapa contínuo e outro categórico, seguindo o mesmo princípio de dividir as informações por quartis. Essas priorizações espaciais foram rodadas no software Zonation, que utiliza, dentro dos parâmetros que nós utilizamos, nós maximizamos a complementariedade e a representatividade, que são métricas que têm muito a ver com o objetivo de uma perda de biodiversidade nula, uma área mais restrita. Para testar o desempenho dessas análises, a gente fez uma análise estatística, onde a gente avaliou a maior representatividade das espécies nas áreas de maior sensibilidade da biodiversidade. Isso foi um padrão para a maioria das ecorregiões. Em seguida, fizemos uma sobreposição do nosso resultado de sensibilidade com as principais fisiografias que tendem a acumular maior concentração da biodiversidade. E também obtivemos um grande padrão de correspondência com cânions, com a plataforma continental, com a quebra do talude, com alguns montes submarinos e gaias. Então, esse foi o resultado contínuo para toda a nossa área de estudo, e esse foi o nosso resultado categorizado em áreas extremamente sensíveis, muito sensíveis e menos preocupantes. Porém, aqui é importante notar um detalhe. Como a gente lidou com o problema da heterogeneidade de conhecimento
com a divisão em ecorregiões, não é possível que a gente observe e analise esse resultado comparando ecorregiões distintas, pois as unidades de planejamento dessa ecorregião foram priorizadas separadamente das unidades de planejamento, né, dessa outra ecorregião. Portanto, é necessário daqui para frente todos os produtos que forem decorrentes desse mapa serem avaliados sobre essa perspectiva de uma observação dentro das ecorregiões. Bom, o primeiro produto, o grande produto do nosso trabalho, é o mapa de compatibilidade entre a exploração e produção de petróleo e gás e a conservação da biodiversidade. Ele é um mapa que vem da interação da sensibilidade da biodiversidade, da exposição, em um mapa bivariado, em que a gente constrói 16 níveis possíveis de tomada de decisão, onde no eixo Y dessa legenda nós temos a sensibilidade da biodiversidade variando e no eixo Y a exposição aos impactos. E para facilitar um pouco o processo de tomada de decisão, nós agrupamos esses 16 níveis em 4 níveis de compatibilidade, onde nós temos áreas de maior sensibilidade da biodiversidade, com uma baixa exposição, como sendo as áreas de muito baixa compatibilidade, as áreas de alta sensibilidade e alta exposição dos impactos, como áreas de baixa compatibilidade, as áreas de baixa sensibilidade e baixa exposição aos impactos, como áreas de alta compatibilidade, e as áreas de baixa sensibilidade e alta exposição aos impactos, áreas de muito alta compatibilidade. A ideia é que essa informação ela seja comparativamente analisada e que as áreas de maior compatibilidade sejam aquelas de menor custo ambiental. Portanto, explorar uma área muito mais compatível, ela teria um custo menor de se explorar que, por exemplo, qualquer uma dessas outras regiões e assim por diante, seguindo esse raciocínio. Então, esse é um resultado para os 16 níveis de tomada de decisão, e esse aqui é o nosso resultado para os 4 níveis agrupados, né, onde a gente teve 23% do território como áreas de oportunidade para áreas de muito baixa compatibilidade, tivemos 24% do território como áreas de baixa compatibilidade, 28% como áreas de alta compatibilidade e 25% de áreas de muito alta compatibilidade. Em seguida, o nosso segundo grande produto foi o mapa de grupos e agrupamentos de compensação ambiental, onde nós pegamos todos os alvos de observação e sobrepusemos as unidades de planejamento, para reconhecer qual seria a composição de alvos em cada unidade de planejamento. E a partir dessa informação de composição, nós executamos 2 análises de similaridade, uma para a região costeira e outra para a região marinha. E a partir daí, a gente estabelece uma relação em que, a partir do momento que uma unidade de planejamento é impactada, a gente consegue tornar mais efetiva essa compensação ambiental se nós direcionarmos a sua compensação para as áreas mais similares possíveis àquela impactada, de modo que as espécies impactadas localmente sejam beneficiadas regionalmente. Mas, bom, com esses 2 conhecimentos, né, a gente pode partir para a etapa final, que é a proposição de síntese de soluções para a redução de impactos. Né? Então, qual seria o processo decisório para evitar impactos? A primeira etapa é escolher a ecorregião em que o empreendimento vai acontecer. E a partir daquela relação de compatibilidade e custo-benefício, a gente entender qual é a melhor estratégia para definir uma escolha locacional. Então, quanto maior a sobreposição com áreas de maior compatibilidade, maior será a redução de impactos, pois a gente evitará áreas mais sensíveis, né? Menor será o custo ambiental e, possivelmente, menor será a complexidade do licenciamento, uma vez que não terá a complexidade daquelas outras áreas que apresentam espécies endêmicas ou muito importantes para a manutenção do ecossistema. Pois bem, uma vez que a gente entendeu esse raciocínio, a gente pode aplicá-lo sobre a sobreposição com bacias sedimentares, em que a gente avalia a composição delas com relação aos níveis de compatibilidade e pode determinar qual delas é aquela mais compatível. A gente pode aplicar esse mesmo raciocínio para áreas menores, como blocos de exploração, aqui no exemplo do bloco A, B e C, né, em que a gente observa essa composição e percebe que o bloco C é aquele que se sobrepõe exclusivamente a áreas mais compatíveis, indicando que, entre as opções, ela é aquela que mais evita impactos, portanto, seria a área mais interessante nesse cenário hipotético para o desenvolvimento dessa atividade. Bom, para mitigar, né, como a gente atua no processo decisório de mitigação de impactos?
A primeira etapa é identificar qual é a unidade que seria diretamente impactada pelo empreendimento. Então, aqui no exemplo C, seria esta unidade, e ao redor delas nós temos as potencialmente impactadas. A partir dessa interpretação da legenda do mapa bivariado, a gente pode definir a sensibilidade como uma orientação para a priorização de ações de mitigação de impactos. E a exposição de impactos, uma informação para que tipo de esforço a gente deve priorizar. Esforços reativos ou esforços proativos. E, a partir daí, orientar esse esforço, esse direcionamento de esforços. Ainda, a gente sugere, né, quais são os alvos potencialmente encontrados em cada uma dessas unidades de planejamento. E, com isso, as medidas mitigadoras podem ser mais direcionadas a esses alvos e os estudos de impacto ambiental para reconhecer esses alvos e o monitoramento possam ser mais direcionados a essas espécies, ambientes e etc. Ainda, estamos trabalhando, né, num guia de medidas mitigadoras e compensatórias, que está, como eu falei, né, em produção, em que a gente avança um pouco mais nessa discussão, tentando relacionar aspectos funcionais dessa biodiversidade aos impactos. Porém, isso é cenários para o futuro, né? A gente em breve irá discutir sobre isso. Bom, evitamos e mitigamos impactos. E agora, como que a gente compensa o impacto dessa área C, né, que nós selecionamos? Primeiro, a gente identifica qual agrupamento que ela está presente e qual grupo que ela se pertence. Então, ela está no agrupamento 28, do grupo F, do nosso dendrograma, né, e do nosso mapa de compensação ambiental. Se a gente for ver essa relação de similaridade, a gente pode propor uma hierarquia de áreas mais similares para investir esses esforços de compensação ambiental. Então, a partir dessa ideia de um ranqueamento, a gente pode selecionar diferentes níveis de similaridade. Pegando este aqui como exemplo do agrupamento F, a gente tem mais de 50% de similaridade de alvos de conservação. E aplicando a mesma ideia de direcionamento de prioridades reativas e proativas, a gente pode aplicar, né, uma seleção de áreas mais interessantes para o investimento desses esforços de compensação ambiental. Essa informação pode ser muito útil também na destinação de recursos de compensação ambiental federal, uma vez que a gente, ao saber as espécies que estão impactadas e as áreas mais similares a essa área, a gente pode colocar como mais uma camada na análise de destinação de recursos essa informação das áreas mais sensíveis, as unidades mais sensíveis, na verdade, mais similares, né, com aquela área anteriormente impactada. Ainda, a gente acredita que essa informação ela pode integrar outras políticas públicas, né? Então, ao exemplo dessa unidade de planejamento impactada aqui, nós temos diversas espécies contempladas em planos de ação de conservação, planos nacionais de conservação de espécies ameaçadas. E aqui, hoje em dia, se reúne o que há de mais estratégico em políticas direcionadas a essas espécies. Portanto, a gente pode promover, né, uma integração desses dois instrumentos, de modo que a compensação seja ainda mais efetiva regionalmente com relação a esses esforços. Portanto, o BRIM, com essa sequência de passos, ele auxilia a evitar, mitigar e compensar impactos. Porém, isso só vai ser realmente testado, né, em campo e com a utilização, né, do setor de exploração de petróleo e gás, do licenciamento ambiental e dos demais pesquisadores interessados no tema. E é aí que a gente espera, na próxima revisão, ter um feedback para poder incorporar esse aprendizado. Ainda temos outros produtos dentro do BRIM, e eu queria destacar 3 análises em especial. A primeira delas é um ranqueamento de compatibilidade por empreendimentos, em que a gente sobrepôs os diferentes limites da atividade de petróleo e gás, bacias sedimentares, blocos de exploração e campos de produção por cada ecorregião, e determinamos um ranqueamento daquelas mais compatíveis dentre o cenário existente. Em seguida, nós construímos cenários de sustentabilidade por cada ecorregião. Esses cenários eles partem de uma seguinte ideia. Se a gente considerar a ecorregião sem nenhum empreendimento e for explorando toda a ecorregião, nós teremos o completo consumo dessa ecorregião. E conforme a gente vai consumindo essa ecorregião, a gente vai reduzindo a capacidade de conservação da biodiversidade, pois a área vai sendo completamente impactada. Se nós observarmos, se nós fizermos 2 cenários possíveis de consumo dessa paisagem,
priorizando inicialmente as áreas mais compatíveis e deixando para o final aquelas menos compatíveis, nós construímos um cenário de menor custo ambiental, aquele cenário mais sustentável possível. Porém, se a gente faz o contrário, prioriza primeiro as áreas de muito baixa compatibilidade, deixa as de muito alta para o final, a gente tem um cenário menos sustentável possível. E entre elas, todas as possibilidades de desenvolvimento dentro dessa ecorregião. Se nós pegarmos a ordem cronológica de empreendimentos dentro dessa ecorregião, a gente consegue ver e traçar uma trajetória real desses empreendimentos e avaliar se ela está mais próxima de um cenário mais sustentável ou menos sustentável de desenvolvimento. Ainda, a gente pode avaliar o quanto a gente deseja, para o futuro, explorar essa determinada região. E, a partir daí, estabelecer possíveis alternativas e cenários para atingir essa meta, né, traçada de produção. Esses resultados estão presentes no nosso relatório, né, eu convido a todos que queiram entender um pouco melhor, que leiam, e qualquer dúvida a gente está à disposição para entender, para explicar, né, um pouco melhor. E o último produto que nós trazemos é o mapa de custo ambiental e benefício para a exploração de petróleo e gás. Ao longo da apresentação, eu falei a todo momento que o mapa de compatibilidade é uma estimativa de custo ambiental. E aqui nós nos deparamos com um mapa de importância petrolífera diária, né, que prioriza, que traça prioridades, né, para o desenvolvimento e manutenção das atividades da indústria de petróleo e gás natural no território brasileiro. Esse é um produto produzido pela EPE, de muita qualidade e que norteia a tomada de decisão do setor de petróleo e gás. E ao indicar essas áreas de maior importância, a gente pode identificar as áreas que seriam de maior benefício para a expansão do setor. Ao observar esses dados, a gente cruzou com as informações de unidade de planejamento e ecorregiões. E começou a analisar essas informações, né, uma vez que é uma informação de benefício, ou seja, tudo que a gente queria, né? Então, ao observar a comparação entre as diferentes ecorregiões, a gente percebe que a ecorregião sudeste do Brasil é aquela que aparece com maior importância petrolífera diária, seguida da ecorregião leste, depois a ecorregião nordeste, que não apresentou diferenças significativas da leste nem da Amazônia, seguida da Amazônia, né, e, por fim, a ecorregião Rio Grande e a ecorregião Fernando de Noronha e Atol das Rocas. A gente pegou e dividiu em 4 categorias novamente esses dados para categorizar, né, em 4 níveis de extrema, alta, moderada e baixa IPA total, né, ou seja, interesse, benefício do setor de exploração. E avaliamos novamente o desempenho dessa divisão, dessa priorização. E percebemos que todas elas foram significativas, com exceção de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, que além de apresentar um menor IPA dentre todas as ecorregiões, ela foi a mais homogênea entre elas, o que sugere que talvez essa área não seja uma área estratégica para o país, para o avanço desse tipo de atividade, e que outras atividades, como, por exemplo, turismo, a pesca, e até mesmo a conservação, sejam mais interessantes para esse ambiente. Bom, uma vez que a gente tem essa informação compreendida, a gente pode juntar com o mapa de compatibilidade e construir o que a gente tem chamado de mapa de custo ambiental e benefício para a EPPG. Novamente, é um mapa bivariado, em que a gente tem 16 níveis de tomada de decisão, que foram agrupados em 4, em que nós temos áreas de custo ambiental representadas no eixo Y e o benefício para a exploração de petróleo e gás no eixo X. Aquelas áreas com alto custo ambiental e com baixo benefício para a exploração de PPG, elas são consideradas áreas de oportunidade para a conservação, onde a conservação pode avançar com menos conflito. Por outro lado, as áreas com baixo custo ambiental e com alto benefício para o setor, a expansão do setor acaba ocorrendo com menor custo ambiental associado. As áreas de baixo custo e baixo benefício seriam aquelas que não apresentam interesse mútuo, né, uma área de menor importância para essa questão. E as áreas de alto custo ambiental e alto benefício seriam aquelas de maior desafio, de maior conflito na decisão política. Portanto, ao observar essa área analisada, a gente percebe que 19% dela está sobre áreas de oportunidade para a conservação, 24% sobre áreas de oportunidade para a expansão do setor de petróleo e gás, 30% em áreas de interesse mútuo e 27% sobre áreas de conflito de interesse. Porém, o mais interessante desse dado é observá-los dentro das ecorregiões, pois se a gente une essa informação
dentro das ecorregiões, com a importância petrolífera diária que o setor nos deu, a gente percebe que a ecorregião sudeste é aquela que apresenta uma maior benefício para a expansão do setor. E quando olhamos a proporção de áreas, a gente percebe que ela tem uma maior proporção de áreas de oportunidade para o setor. O segundo nível, né, a segunda ecorregião com maior potencial é a ecorregião oeste do Brasil. E ela apresenta 18% de áreas de oportunidade. Porém, quando a gente olha essas duas áreas no mapa, elas estão bem na região do polígono do pré-sal. Isso nos sugere que talvez essa região seja a melhor região para o incremento de novas atividades petrolíferas. E que talvez não seja interessante a expansão dessa fronteira para outras ecorregiões, como a ecorregião Amazônia ou a ecorregião Fernando de Noronha, e etc. Portanto, a gente acredita que o PRIM é uma ferramenta capaz de apoiar a avaliação de impacto ambiental, né, propondo soluções de redução de impacto com potenciais ganhos de transparência, eficiência e efetividade, que ela pode trazer uma maior governança. E a Maíra Amboni. Eu sou o Gutenberg e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Guti. Obrigada, equipe do ICMBio. Fantástico a ferramenta. E agora a gente vai abrir para as perguntas, tá? Se alguém tiver alguma pergunta... Então, vamos começar, né? Daniel. Guti, primeiramente, parabéns pela apresentação, pelo trabalho também, toda a equipe, Ana, principalmente também. Eu vou tentar fazer só as dúvidas principais, senão a gente fica tarde. Uma coisa que eu queria entender, vocês fizeram uma pesquisa grande, etc., e vocês mapearam essas áreas com essa visão de análise de impacto, etc. Qual é a escala que a gente fala quando vocês elegeram essas áreas, que são como se fossem pixels, né? Que vocês colocaram no mapa com as cores diferentes. Qual o tamanho de área a gente está falando, assim? Porque pensando numa área de exploração de petróleo, ou, no caso, né? Eu puxo a brasa para as eólicas offshore. Se eu penso num parque, qual o tamanho dessa área para eu tentar inserir um parque dentro de uma dessas áreas
e fazer uma análise mais pontual do que eu ter que abranger mais de uma, não sei se você está entendendo a minha lógica, mais de um daqueles quadradinhos e começar a extrapolar essa área com maior acessibilidade ambiental. A sua pergunta é fundamental e obrigado. O que acontece? O PRIM ele é dedicado para ambas as escalas geográficas. Então, essas unidades de planejamento, que são as nossas unidades mínimas de negociação política, elas variavam muito de tamanho, no final das contas, porque em algumas regiões em que a convivência mais heterogênea, elas foram... Obrigadão, cara. Amanhã você está com a gente no GGR, né? Oi? Amanhã você está com a gente no Tô. GGR. Vou ter que participar online, mas vou estar certo. Vão precisar de uma interação. Já recebi o link hoje já. E os estudos locais de EAD. Então, assim, toda avaliação interna dentro de uma unidade de planejamento, a nossa análise não é capaz de mensurar com qualidade. A gente consegue, com os nossos dados, discutir em escalas maiores. Né? Então, a ideia é, se seu empreendimento estiver sobre uma unidade de planejamento, é aquele valor daquela unidade de planejamento. Se ele estiver sobreposto a 2, você pode trabalhar com uma média desses dois valores, identificar qual seria esse nível de compatibilidade, sensibilidade. Só complementar aqui. Isso varia, a unidade de planejamento que a gente usa varia muito de PRIM para PRIM. Né? Para fazer o PRIM PGMA foi um estudo específico, que a gente chegou a esse tamanho, né? E varia de acordo com a região. Mas, por exemplo, quando a gente está com no PRIM VT ou de hidrelétrica amazônica, a gente usou bacias hidrográficas. Por que usar bacias hidrográficas? Eles vão usar pontinhos. Porque não tem o menor sentido biológico um recorte muito pequeno, onde você tem a existência da espécie, você vai retirando e fazendo uma coxa de retalho. Se eu tenho uma espécie que é rara, ameaçada, eu estou lidando com espécies da fauna, da flora, insetos, anfíbios, né? Vários de escalas diferentes que usam o ambiente de forma diferente, a gente acaba utilizando unidade de planejamento que faz um sentido biológico. Se eu perder uma unidade de planejamento, uma microbacia, por exemplo, um PRIM terrestre, provavelmente eu estaria perdendo uma população de uma espécie que esteja utilizando aquela área. Por isso que ele é um pouco maior do que seriam os recortes por quadradinho, que para a gente não tem o menor sentido ir perdendo quadradinho por quadradinho. Oi. Primeiro, meus parabéns também, né? Impressionante a complexidade, a dimensão do trabalho. Eu espero que o pessoal não me mate por fazer esse tipo de pergunta agora de base bem técnica, no final do dia pré-coquetel, mas vamos lá. Primeiro, uma curiosidade, assim, em relação às unidades de planejamento, principalmente essas de oceano, né? Como é que foi a lógica, a estratégia abordada, se ela veio de um processo automático ou se teve alguma coisa de base de percepção, assim, se elas, em outras palavras, se elas são regiões ou áreas funcionais, homogêneas em termos de estrutura e função, com base de percepção, ou se é um resultado de uma clusterização. Essa foi a minha primeira dúvida. E a segunda é que eu entendi que o trabalho tem muita carga de opinião especialista, né? E, então, como é que foi a estratégia de vocês para elencar e identificar os especialistas que foram, então, a base da análise de uma maneira geral? Então, com relação à análise de unidade de planejamento, a gente se baseou num trabalho publicado em 2007 de Churu Beli e colaboradores, em que eles fizeram uma metodologia utilizando aprendizado de máquina no supervisionado, né? Então, um algoritmo experimental ambientalmente restrito. Então, a gente faz uma seleção das principais variáveis, e aí a gente discutiu muito com diversos especialistas, a gente contou com o pessoal do INPE, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enfim, foi um time grande, e essa seleção foi muito atrelada àqueles que já colaboravam com a gente no Livro Vermelho, e alguns outros que dominavam essas era uma vítima voltada para a diversidade. Mas, com relação, voltando, né, vai responder a segunda pergunta e voltando para a primeira. Então, quando a gente teve contato com esses especialistas, a gente avaliou quais eram as melhores variáveis, né, considerando a explicação delas
quanto à importância na determinação da distribuição da biodiversidade, como também a qualidade dos dados possíveis a serem utilizados. A gente utilizou principalmente a base do BioOracle e do MySpec, e em seguida a gente começou o tratamento de dados. Então, a gente fez um pré-processamento em que a gente removeu outliers, que a gente excluiu variáveis, na verdade agrupou as variáveis por uma análise de multivariável para reduzir o número de variáveis que entrariam dentro da nossa análise. Em seguida, a gente fez uma matriz de similaridade com todas essas variáveis climáticas e uma outra matriz de similaridade considerando a distância de cada pixel dessas camadas. Com essas duas informações, nós rodamos esse algoritmo espectral ambientalmente restrito. Em seguida, tem 3 métodos de validação. O primeiro é que a gente foi testando diferentes níveis de agrupamentos, né? E foi compreendendo se a diferença matemática interna aos grupos aumentava ou diminuía em comparação com as diferenças nos externos. Ou seja, aquelas relações de quadrados médios, né? E a partir daí a gente vai enxergando quando a curva começa a estabilizar, e a partir daí a gente determinava o número mínimo de agrupamentos presentes. O outro método foi fazendo uma análise a posterior para entender quais são as principais variáveis que melhor explicavam essas delimitações em cada ecorregião. E a gente percebeu uma relação interessante com o que já era previsto, por exemplo, nas ecorregiões na margem equatorial norte. Elas apresentavam, por exemplo, uma grande influência de corrente, de temperatura maior, de algumas informações que eram mais previstas para aquela região, se comparada a outras, né, que no trabalho a gente chamou de filtros ambientais, mas a gente... Então, a gente rodou uma Rainbow Forest para tentar entender qual era a importância dessas diferentes variáveis nesses agrupamentos. E fizemos dessas informações, medimos a taxa de explicação dessas diferentes áreas. Então, assim, é um trabalho talvez um pouco complexo, mas eu fico à disposição, se você quiser, a gente pode debater mais sobre o assunto, como você explicou. Pois é, ele está presente detalhadamente na penitenciária. Espero que eu tenha... Boa tarde. Primeiro, eu sou Itagiba, primeiro, eu sou analista ambiental do IBAMA, da Diretoria de Licenciamento Ambiental, especificamente da área responsável pelo licenciamento de exploração e produção de petróleo offshore. Então, assim, a primeira coisa que eu queria fazer é parabenizar muito o ICMBio pela iniciativa e os pesquisadores envolvidos, porque é um baita trabalho de geração de informação e, enfim, até com os acontecimentos que ocorreram recentemente, a gente vê a importância de se ter a informação disponível para a gente discutir, de fato, a tomada de decisão, a definição de política pública com base em informações bem fundamentadas. Então, realmente parabenizar e até agradecer. A gente, como órgão licenciador, a gente às vezes precisa, a gente se baseia muito nos estudos que são exigidos do empreendedor, mas muitas vezes as informações que são necessárias do Estado brasileiro mesmo serem produzidas, a gente ainda tem um déficit grande. Então, a minha primeira pergunta era a questão da disponibilização das informações, mas a sua apresentação você já mostrou. Então, enfim, certamente, para o licenciamento ambiental vai ser muito útil, mas corroborando até outra colocação sua, considerando que a atividade de exploração e produção de petróleo tem a questão de ter prejudicado a alternativa locacional, porque o bloco é onde está o bloco, o campo é onde está o campo. Então, até no âmbito dessa discussão que teve agora com a Foz do Amazonas, da realização das AS, da compatibilidade de se desenvolver ou não determinada atividade, óbvio que com um enfoque para a biodiversidade, esse trabalho de vocês já é um passo nesse sentido, de se avaliar ou não enfim, o quão adequado é se desenvolver a atividade em determinadas regiões. Então, não é nem
nem tenho grandes questões, a não ser depois ver com o Daniel a possibilidade de fazer uma apresentação para a nossa equipe técnica responsável por esses processos, porque eu acho que para a gente vai ser muito interessante, enfim, inclusive talvez agregar o processo, como você falou, é um processo contínuo de aprimoramento. Então, acho que o IBAMA e o ICMBio juntos, trabalhando para aprimorar as ferramentas de gestão pública e de tomada de decisão é fundamental. Então, nem tenho um questionamento, a não ser agradecer e parabenizar também. Mais uma pergunta aqui. Totalmente à disposição para fazer essa troca. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Né? Obrigado pelas considerações. Robson Zacarias, Ministério do Meio Ambiente também. Parabéns, Daniel, parabéns também. Eu participei da primeira iniciativa, primeiro seminário, né, primeiro workshop, alguma coisa assim. Né? Então, no início eu fiquei até bastante preocupado, tentei colaborar, mas houve uma evolução muito grande. Né? Eu reconheci até algumas conversas entre o PRIM e a AES, né? A questão de referencial do que é importante, né? É a espécie em relação à atividade que vai ser desenvolvida, né? A questão também de que não é o que suplanta, não precisa de licenciamento ambiental, né? Essas são conversas dentro da AES, né? Então, muito interessante. Agora, eu fiquei preocupado com a questão do nós, do ruído. Até pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, essa questão do ruído em relação ao que é gerado pelas embarcações, pelos navios, em sua relação com os prejuízos de algumas espécies, principalmente questão de golfinhos, baleias, né? Tartarugas, isso até na Organização Marítima Internacional não era muito levado assim, também era levado assim como uma coisa efêmera, localizada, não sei o quê. Só que a partir de iniciativa do próprio do Canadá e outros países, até participando de algumas discussões, acompanhando, isso evoluiu. Já não é considerado tanto efêmero assim. Então, inclusive, já dentro da Organização Marítima Internacional, já existem vários grupos discutindo como reduzir a geração de ruídos a partir de novos designs, novas construções dos navios. Né? Então, essa questão do ruído não é tão efêmero assim. E, inclusive, poder-se-ia estabelecer algumas áreas principais onde que isso é importante. Por exemplo, na questão do Canadá, ou mesmo na Califórnia, onde estão passando os anfíbios, né? E também quelônios, né? Então, e outros mamíferos também, né? Isso aí é importante. Talvez depois de uma próxima revisão, com mais papers, né? Com mais artigos, possa até ajudar nisso aí também, possa ser alguma coisa a ser revista. Não, perfeito. Na verdade, talvez eu tenha me expressado mal. Não é uma questão do impacto não ser importante, e sim a manutenção dele na paisagem ser algo efêmero. Então, como a gente representou, de certa forma, uma representação estática dos impactos, a gente até foi atrás das informações das atividades sísmicas, e a gente, quando olha os dados, há um emaranhado de traços passados por praticamente toda a ZEE brasileira. Né? E esses impactos, a partir do momento que o barco de sísmica passa e os disparos que são feitos, é um impacto terrível, um impacto realmente muito sério. Porém, representar essa passagem desse barco no mapa e definir que um barco que passou e causou aquele impacto, de certa forma, permaneceu ali, é que foi a grande fraqueza da gente representar espacialmente, entende? Então, foi uma decisão, junto com os especialistas no dia, em que eles concordaram que essa não seria a melhor abordagem. Da mesma forma, a gente só lidou aqui com os impactos efetivos, né? A gente não lidou com os impactos potenciais, como o caso de grandes vazamentos e tudo mais. Porque também foi nos indicado, né, durante um bom debate, que a gente não conseguiria fazer uma boa representação com qualidade para essa nossa área inteira de estudo. Então, entre trazer uma informação que vai trazer mais ruído, ou a informação que vai ajudar
não utilizar, a gente optou por não utilizar essas que poderiam trazer um ruído e enfraquecer o restante do trabalho. Mas isso que você falou, Robson, você está corretíssimo. E se tudo der certo, quando a gente fizer a revisão, a gente vai incorporar esse impacto também. Só complementar aqui. As espécies que são sensíveis à poluição sonora, elas entraram, né? Elas estão representadas. O que a gente não conseguiu representar foi espacialmente o impacto, porque ele é diluível, né? Em toda a área. Então, as espécies entraram, a representatividade espacial não. Eu prometo que se a minha pergunta, a resposta é sim ou não. Eu estou olhando, já é a segunda vez que eu vejo a apresentação, eu quero vejo com o pensamento aqui do planejamento espacial marinho. Já que já tem toda essa base, né, a parte toda ambiental, vamos dizer, da aposta, é possível fazer um PRIM para as eólicas offshore? Sim. Já chegaram 3 áreas aqui. Obrigada. Mas nesse sentido, cabe sempre uma visão estratégica interna e ver as prioridades, né? Existem algumas prioridades já traçadas, e aí a gente sabe dessa demanda importante, até mesmo que a atividade vai estar começando, né? Ou seja, talvez seja o melhor momento de influenciar esse processo todo, né? Ou seja, tremendo de uma janela de oportunidade, mas aí é uma decisão... Tem áreas mais específicas, assim, se o Brasil inteiro computando, a gente pode focar. O que você precisa para fazer? Equipe. Não. Tempo. Não. É uma atividade que está... Não, vai não. É uma atividade que está no nosso radar. Assim como, embora menos impactante, linhas de transmissão. Porque a matriz toda vai mudar. Vai ser construída linhas de transmissão para todos os lados. E não só para eólica, para solar, para tudo. Então, embora assim, a gente saiba que linhas de transmissão não está lá entre o que mais impacta as espécies, ela vai impactar. A partir do momento que a matriz toda mudar e começar a ter projeções de linhas de transmissão para áreas que eu tenho endemismo, às vezes a gente pensa só em aves que vão colidir, etc. Não, a gente está falando de construções de linha com introdução de espécies exóticas de um lugar para outro, de você passar em cima de áreas de espécies que têm distribuição restrita, então isso tem que estar ali, né, já. Então, é uma das coisas que está no nosso radar também. E a linha de transmissão, pelo que a gente já tem, é o mais rápido de acontecer. Cada PRIM demora mais de 3 anos para ficar pronto, né, porque como vocês viram, é um trabalho hercúleo. Mas está no radar. Declaro lançado o PRIM. Por favor, baixem e estimulem o uso dessa ferramenta. A gente está trabalhando com a Casa Civil para que essa ferramenta seja usada, né, no futuro PAC, Federal Autonômico, mas que se use essa ferramenta e que se faça valer a avaliação ambiental estratégica, não seja só para absorver, né, mas que de fato seja um espaço em que se possa discutir, né, as questões relacionadas aos empreendimentos e os seus impactos e os caminhos que se pode encontrar para isso. É importante você colocar aqui a área ambiental, ela não se coloca contra o desenvolvimento. Ela quer simplesmente desenvolvimento sustentável, né? E a gente tem maturidade, tem ferramenta, tem conhecimento para isso, né? Assim, por mais que leve 3 anos para a gente, mais de 3 anos para elaborar um PRIM, a gente elabora, né? A gente coloca essas ferramentas à disposição. A gente só espera que, de fato, as possam ser usadas. Nossa mira é o setor já está... Quer dizer, um dos nossos grandes clientes aí, que já se pronunciou interessado em a gente apresentar e usar essa ferramenta, e o outro é o setor. Importante colocar aqui, essas informações já foram usadas agora, recentemente, para informar quais os impactos dos blocos de petróleo que estão sendo oferecidos na margem equatorial, já foram utilizadas.
já foram mostradas quais os impactos que se apresentam, qual o custo ambiental. Então, assim a gente vai caminhando, né, vai gramando cada espaço e a gente chega lá, se Deus quiser. Mas, instalação do PRIM. Bom, o sumário executivo estaria para quem quiser. Né? Tem o QR Code nele, que você entra direto na página do PRIM, pode baixar tudo que tem lá. E aproveita também para ver os outros PRIMs que estão lá, né? De infraestruturas viárias terrestres e de hidrelétricas na região amazônica. Podemos conversar com os financiadores doadores e montar duas equipes simultâneas para tratar dos dois PRIMs. Bom, gente, exatamente, a gente começou, né, lá atrás, 3 anos, cabelo preto aí, já ficou todo mundo grisado. Gente, eu queria encerrar, né, convidando a todos para agora um coquetel, que não tem álcool, mas é um coquetel. Não deixa entrar, não deixa comprar, enfim. Mas, por favor, todo mundo convidado. Muito obrigada de novo. Gostaria de agradecer principalmente aqui o Suribi por ter recebido a gente, por essa parceria toda que a gente vem, né, durante esses anos todos trabalhando juntos. E dizer, Daniel, eu vou levar o Coach para lá, porque a gente vai fazer o planejamento espacial marinho. E obrigada mais uma vez para todo mundo que está aqui. E citar o nome da Mariana, da minha equipe, que eu não tinha citado na hora que eu falei, da Larissa também, gente. Obrigada para todo mundo. Vamos lá.